Olá, crianças, tudo bem? A nossa unidade 4, no livro de História, vai falar sobre a cultura do café e o fim da escravidão no Brasil. São dois fatos muito importantes da nossa história. Aqui nós temos uma fotografia que mostra os escravos trabalhando em uma fazenda de plantação de café, cuidados aqui pelo capataz, que era a pessoa que cuidava dos escravos no seu trabalho, que os castigava quando acreditava que eles mereciam um castigo por terem cometido alguma falta. Nessa imagem vocês têm os galhos de um cafeeiro com os grãos de café, que eram colhidos pelos escravos, o que era a parte mais difícil da produção do café. Depois eles eram secados em grandes terrenos, eram moídos e ensacados para serem levados para os portos, de onde eles seriam exportados para a Europa. Então, a produção de café exigiu que se fizessem as ferrovias para que os trens pudessem levar em seus vagões as sacas de café até os portos de Santos e os portos do Rio de Janeiro, para que dali eles seguissem para a Europa. E com isso, isso veio a contribuir com a modernidade aqui no Brasil. Além de tudo, aparecem também, com o resultado do dinheiro acumulado pelos fazendeiros, as primeiras indústrias. Os fazendeiros começam a aplicar o seu dinheiro na construção, na implantação de indústrias aqui no Brasil também. E eu estou falando desses fazendeiros. Eles eram pessoas muito ricas, que receberam do governo imperial o título de barões. Eram os famosos barões do café, pessoas ricas que viviam a moda europeia aqui no Brasil e que tinham muito poder. Eles influenciavam muito o governo. Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que governava então o Brasil, era um homem que esperava que se desse aos escravos a liberdade. Ele tinha ideias abolicionistas, mas os barões de café influenciavam o governo de tal forma para que isso não acontecesse, porque eles não pretendiam perder a mão de obra nas suas fazendas produtoras daquela riqueza. O café era chamado de ouro verde, se referindo à riqueza que o ouro trouxe também para o Brasil na época em que ele era explorado nas minas. Então nós temos na nossa página seguinte um texto que vai falar sobre o fim da escravidão, o início do fim da escravidão aqui no Brasil. Então, a partir de 1840, 45, a Inglaterra estava tentando proibir o comércio de escravos pelo Oceano Atlântico. Então, ela fez uma lei onde ela tinha o direito de interceptar navios que viessem pelo oceano carregados de escravos da África para chegar até a América. Esses navios eram conhecidos como tumbeiros. Os escravos chamavam assim as sepulturas de tumbas. E por que eles chamavam então o navio de tumbeiros? Porque muitos morriam na travessia no Atlântico por falta de comida, de higiene, de água e até de ar para respirar. O Brasil, então, em 1850, vai assinar uma lei que vai proibir esse tráfico de escravos da África para os portos brasileiros. Essa lei ficou conhecida como Lei Eusébio de Queiroz. A partir daí, eram proibidos chegarem os tumbeiros aos nossos portos. Mas o comércio interno continuou a existir. Não foi o fim da escravidão ainda. As fazendas do Nordeste vendiam os escravos para as fazendas do Sudeste produtoras de café. Nas próximas aulas, nós vamos ver as outras leis que contribuíram para o fim da vergonhosa escravidão que existiu no Brasil por cerca de 300 anos.
Um abraço!